Depay marca e salva o Corinthians. Você vê tudo isso aqui no WebGol. Sejam todos bem-vindos. Quero te pedir para se inscrever no canal e nos ajudar a bater a meta de 100 inscritos por aqui, tá bom? Outro recado importante é que se você está vendo no telefone, clica aqui do seu lado direito na engrenagemzinha que você tem, vai em avançados e escolhe a melhor resolução para você ter a melhor experiência, porque às vezes o YouTube te entrega uma resolução mais baixa, tá bom? Corinthians e Palmeiras se enfrentaram pela primeira vez pela Copa do Brasil e agora nas oitavas de final, e o Corinthians levou a melhor. Eu vou puxar a fila de desculpas pro Memphis. Se você quiser me acompanhar, só deixar aqui nos comentários também o seu pedido de desculpas pro Memphis Depay. Ele sofreu o pênalti que o Yuri Alberto não converteu e fez o gol que deu a vitória pro Corinthians. É uma vantagem significativa, ainda mais se tratando do Corinthians. Pode ser que seja um resultado muito bom pro Corinthians, porque se o Corinthians fechar a casa e cometer poucos erros lá na casa do Palmeiras, pode ser que ele saia vitorioso e se classifique para as quartas de final, sendo que o Palmeiras não é um time que faz muitos gols. Então é um resultado importantíssimo para o Corinthians. E também afasta a má fase, né? Afasta a crise extracampo também, porque vencer um clássico é muito importante. Mas como que foi o jogo? O jogo foi um jogo onde os dois times tiveram chances, erraram muito pouco e em um descuido ali da defesa do Palmeiras, o Memphis Depay faz o gol de cabeça depois de um cruzamento de GPS do Mateuzinho. O primeiro tempo, o Corinthians teve um pênalti que o Memphis Depay sofreu e o Yuri Alberto vai para a cobrança e erra o pênalti. Tudo bem que o Memphis Depay fez o gol, tudo bem que o Memphis Depay jogou razoavelmente bem, mas na minha opinião, um jogador que recebe o que ele recebe tem que ser protagonista de todo o jogo e ele deveria ter batido o pênalti. O Yuri Alberto é artilheiro da arena, mas o Memphis Depay vem jogando enquanto o Yuri Alberto volta de lesão, então eu acho que ele deveria ter batido o pênalti. Não sei se é uma estratégia do Corinthians, eu acredito que não é, mas dá para se pensar nisso, do Memphis não fazer os gols que ele precisa fazer para receber a premiação, devido à crise financeira do Corinthians. É coisa da minha cabeça, tá? Pode ser que isso nada seja verdade, eu acredito que quem tá lá quer vencer de qualquer maneira e depois a gente pensa na forma que vai pagar o Memphis Depay. Mas o Yuri Alberto bateu o pênalti e perdeu. O Everton fez uma grande defesa e para mim foi o destaque do time do Palmeiras, com grandes defesas e principalmente desse pênalti. O ponto negativo que me chamou a atenção do Palmeiras foi o quanto o Vitor Roque jogou isolado no ataque. O Palmeiras veio com a estratégia aparentemente de contra-ataque e deixou o Vitor Roque muito isolado no ataque. E, infelizmente, isolado, ele não conseguiu construir nenhuma oportunidade para o Palmeiras. No segundo tempo, no final do primeiro tempo ainda, o Palmeiras teve uma grande chance que o Ramalho tirou de cabeça em cima da linha. Pode contar como um gol também, porque foi uma baita de uma defesa. E aí a gente vai para o segundo tempo, onde o jogo fica bem equilibrado. Até o gol do Corinthians, até o gol do Memphis Depay, o Corinthians não tinha chutado nenhuma vez pro gol. E aí o Corinthians acha o gol com o Memphis Depay e sai com a vitória. O destaque do lado do Corinthians é o Depay, porque ele sofre o pênalti e faz o gol. E o ponto negativo do Corinthians, na minha opinião, foi o Garro. Muito afobado, errando muitos passes, tocando vários passes de primeira e errando. Então o Garro não teve uma das suas noites melhores no jogo de hoje. Mas é um jogador muito importante para o Corinthians e ele precisa estar bem para o jogo de volta na próxima quarta-feira. O Memphis Depay ajuda o Corinthians. E a pergunta é, será se essa ajuda é suficiente para cobrir os gastos que tem com o Memphis Depay? Quero saber a sua opinião, torcedor corintiano. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Bem, o Corinthians vence
e expulsa qualquer má fase da frente, qualquer crise, e a torcida que pedia sangue no olho viu o Corinthians com sangue no olho e vencendo o Palmeiras. Na minha opinião, essa formação do Corinthians com Carrilho, Martins, Garro no meio de campo, para mim é a melhor formação que o Corinthians tem. E no ataque com o Roberto e Memphis Depay, para mim é a formação ideal, e eu acho que pro Dorival também é a formação ideal. Vamos falar um pouco sobre a arbitragem. Guardando todos os cuidados possíveis, foi uma arbitragem, para não dizer ruim, mediana. Tivemos no primeiro tempo ainda um contra-ataque do Corinthians, que o Corinthians sofre a falta e o juiz acaba o jogo antes da falta e não acaba dando amarelo pro jogador do Palmeiras. Tivemos um impedimento no gol do Palmeiras, que nós precisamos muito do semiautomático, porque é um lance muito difícil. E aí, quando gera essas dúvidas, acaba gerando um debate que não precisava ter se a gente já tivesse o semiautomático nas competições do Brasil. É uma promessa pro ano que vem do presidente da CBF, mas a gente já podia ter há muito tempo, não é mesmo? Na minha opinião, tava na mesma linha. Cara, não tem vantagem nenhuma pro jogador do Palmeiras. E aí, mas os árbitros e o VAR entendeu que estava à frente mesmo. Então, o Corinthians, que não tem nada a ver com isso, comemorou a decisão. Em contrapartida, o Palmeiras não comemora a decisão como o Corinthians. Mas foi uma arbitragem, assim, mediana para não dizer ruim. Então, e aqui a gente entra em outro debate, né? É um árbitro FIFA que apitou Copa do Mundo, apitou Mundial de Clubes, foi bem no Mundial de Clubes, e quando chega para apitar jogo brasileiro, é uma confusão danada, toda hora para o jogo, para reclamar com o jogador. Então, assim, na minha opinião, foi uma arbitragem ruim, mas que no final não prejudicou o espetáculo, não prejudicou o jogo. Então, os especialistas dizem que o árbitro, para ter uma atuação boa, é só não atrapalhar o jogo. Eu acho que apesar do resultado, apesar de algumas falhas, assim, de algumas coisas questionáveis, ele não atrapalhou o jogo. Então, na opinião dos especialistas, foi uma arbitragem boa, mas na minha opinião, eu acho que poderia ser um pouco melhor, poderia parar menos o jogo, dar mais sequência no jogo, ritmo de jogo. Mas no final não acabou atrapalhando, não teve nenhuma decisão assim polêmica, né? O pênalti pro Corinthians foi pênalti mesmo. O zagueiro do Palmeiras dá uma solada no Memphis Depay. O VAR chama ele e ele vai analisar, e aí ele dá o pênalti, então foi acertado. Mas o Corinthians venceu o Palmeiras e fez 50% do trabalho. Vai completar os 50% na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Palmeiras em casa para decidir a vaga para as quartas de finais da Copa do Brasil, tá bom? Se você gostou deste conteúdo, eu peço para que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação por aqui. O Corinthians vence o Palmeiras e espanta toda e qualquer crise que tem no timão. Obrigado pelo acesso e valeu!